E hoje, por exemplo, quando liga um cliente, você precisa saber onde que seu técnico está. Como que você faz? Eu ligo pra ele, geralmente. Da sua empresa, é São Bernardo o nome, né? Isso, exatamente. É uma empresa de sistema de segurança, telecomunicações, controle de acesso. Basicamente, a parte de segurança para eletrônica. Ela não é só para condomínios, mas o nosso cliente-alvo é condomínio. Mas, em geral, é controle de acesso, sistema de segurança e telecomunicações condominais. Entendi. E aí vocês utilizam algum tipo de veículo para a tua rotina aí, para atividade? Não, por enquanto não. A gente tem frota, porque a gente trabalha com instalação também, a gente trabalha com a venda e instalação desses equipamentos. Então tem as equipes externas, por enquanto são poucas, mas não tenho nenhum gerenciamento, temos nenhum programa de gerenciamento delas. Muito legal esse tipo de caso. Eu não tinha entrevistado nenhuma frota ainda pequena, né, como a sua. E, curiosamente, a maior parte dos nossos clientes são empresas pequenas, né, pequenas e médias empresas, e que o gestor, muitas vezes, é o próprio dono da empresa. Então, acho que vai ser produtivo aqui essa nossa conversa. Vamos lá. Cara, como que você faz o controle dos abastecimentos? Como que você sabe hoje, por exemplo, quanto que gasta por mês de combustível os seus veículos? Olha, eu lanço na planilha, né, como despesa de produção, mas eu não tenho um controle exato por veículo. Não tenho essa situação precisa, assim. Entendi. Se eu te perguntar agora, quanto que gastou nos últimos 3 meses, você não vai saber. Você vai ter que verificar em algum local. Não sei. Não, normal. É a realidade da maioria das empresas, tá? Eu tô te perguntando só para a gente poder depois tirar uma conclusão. E em termos de quilometragem, assim, quanto roda cada veículo? Você tem também ideia? Não tenho. Também não tem. Beleza. Quem dirige seus veículos? Mais ou menos quantas pessoas ao total? Eu tenho 2 funcionários atualmente. São dois funcionários separados que dirigem uma moto e o outro carro. Um fica com a equipe de execução e o outro com a equipe de manutenção. Entendi. Eles são fixos, então. Se chegar uma multa daquele veículo, você já sabe quem foi. Sim, nesse caso sim. Tá. Quando a gente tem troca de motorista, né, com mais de um cara dirigindo o mesmo veículo, aí sim a gente tem um problema maior para gerenciar. No seu caso, se chegar numa multa, você sabe que foi aquele motorista que só ficar com aquele carro. Então, facilita um pouco a sua gestão. Mas, de qualquer forma, tem outras preocupações também. Então, por exemplo, nesse momento agora, você tem certeza que quem está dirigindo lá o seu veículo, lá, o seu funcionário, ele está com a CNH em dia, não está vencida, não tem mais de 20 pontos, é certeza isso? Não tenho esse controle. A gente faz essa pergunta, e é muito comum essa resposta também que você deu agora, porque tudo que acontece com o veículo é responsabilidade da empresa, apesar de ser outra pessoa que estiver dirigindo. Sim. E caso aconteça, vamos dar um exemplo mais radical aqui, vai acontecer um acidente com vítima fatal, inclusive. Quem vai responder vai ser você, junto com o motorista, óbvio. Mas isso é um problema seríssimo e muitos gestores não têm essa ciência, não controlam isso. E como que a gente resolve isso, né? Você tem que ter uma política de frota. Não importa se você tem 2 veículos na frota ou se você tem 400 veículos. A regra é a mesma. Eu vou pedir para o Luiz aqui do marketing te encaminhar um modelo de política de frota. O que é isso? É um documento, a gente fez aqui junto com o nosso jurídico e junto com a opinião de vários outros clientes. É um modelo que ali tem as regras do que pode fazer e o que não pode fazer com o veículo. Inclusive vai falar de velocidade máxima, horário de utilização, para que fim que esse veículo pode ser usado. Ele vai ter que estar escrito ali que ele tem que estar com a CNH em dia para poder conduzir o veículo.
E a responsabilidade de manter isso em dia é do condutor. Outra coisa interessante que tem esse documento é que ele é obrigado a apresentar para vocês, periodicamente, o extrato do Detran. Ele entra lá, no Detran do estado, aqui no nosso caso, o estado de São Paulo, né? Cara, 2 cliques, ele entra lá e puxa o extrato e te apresenta, para você poder se defender caso aconteça um problema maior lá na frente. Sim. Então, com isso, acontecendo um acidente, né, acontecendo alguma coisa que a empresa precisa responder, você tem como se proteger. Você vai, cara, eu tenho uma política de frota, ele me apresentava aqui os extratos para provar que a CNH dele estava em dia, né? E ele assinou a política, ele estava ciente que isso podia ser feito. Então, se teve algum problema, é do condutor que agiu de forma errada. E a parte de manutenção, por exemplo, como que você sabe que está na hora de trocar um óleo, fazer uma revisão? Eu anoto, eu costumo anotar. E acompanhar pela quilometragem, quanto a manutenção. Mas aí para você anotar, você tem que periodicamente ir lá no carro, óbvio, e ver o odômetro. Ou o motorista tem uma rotina para te avisar quantos quilômetros tem. Eu aviso para ele quando tem que me avisar. Vamos supor que tem que trocar o óleo nos 20 mil quilômetros. Ele me avisa. Tá. Se você tivesse um sistema que, quando chegasse nos 20 mil quilômetros, você recebesse uma notificação, isso ajudaria? Sim, com certeza. Show. Imagina uma empresa que você por enquanto tem 2, né? A sua empresa está em crescimento e tal, mas imagina você amanhã com 5 veículos, cara, ter que ficar olhando odômetro por odômetro. Não, sim. A coisa... Não vai dar muito... E hoje, por exemplo, quando liga um cliente, você precisa saber onde que seu técnico está. Como que você faz? Eu ligo para ele, geralmente. É normal. Então, isso também, a maioria das pequenas empresas, até por falta de conhecimento, né, tem esse hábito. Então, assim, com o sistema, você, através do seu celular, né, do aplicativo, ou através do próprio computador, você vai abrir a tela, não precisa nem clicar. Você só abriu, você já vai saber onde está o veículo, os veículos. Você vai saber por onde que eles passaram, que hora que o cara começou a trabalhar, que hora que ele chegou no cliente. O sistema vai te avisar, chegou em tal quilometragem, tá na hora de fazer a revisão. Você escolhe lá a quilometragem e o item que precisa ser feito. Às vezes é uma troca de óleo, às vezes é um pneu, às vezes é uma revisão completa. Então você faz um plano de manutenção e cadastra no sistema. Outra coisa muito legal é a questão do CNH, né, do vencimento. O sistema vai te avisar também se estiver bem vencido. A única coisa que o sistema não tem como fazer é a parte da pontuação, porque só quem é proprietário da própria carteira consegue ir lá no site do Detran e tirar o extrato. Então, no caso, teria que pedir uma periódica para ele. Por isso que é muito comum nas empresas constar na política de frota que é obrigação do condutor apresentar um extrato de 3 em 3 meses para o gestor. Não é você que tem que ficar lembrando, eles têm que ter isso como obrigação, e ele tem que assinar isso na política de frota, vai estar lá, e é um compromisso que ele tem com a empresa, entendeu? E aí dentro do sistema tem uma parte muito legal, cara. No seu caso, a identificação do motorista não tem muita função, mas para quem tem vários motoristas, o sistema também identifica, né, quem está dirigindo. E tem uma parte muito legal que é o controle de abastecimento. Então, toda vez que ele parar no posto, ele vai preencher, né, quantos litros, a data e o nome dele, a hora, o veículo, isso já vem puxado, já vem automático. Ele só vai preencher quantos litros que ele colocou lá, quanto que ele pagou e o odômetro do carro. Deu ok, vai ficar um registro de abastecimento para você. Você vai poder acompanhar isso tanto pelo aplicativo quanto pelo computador. E aí, quando você precisa saber para fazer a sua gestão, cara, quanto que eu estou gastando de combustível aqui na minha frota? Você vai dar 2 cliques, vai entrar no relatório de abastecimento e vai saber. Uma outra coisa muito legal também é você saber a média de consumo. Porque vários hábitos refletem no consumo do combustível.
Vamos dizer que amanhã você trocou o colaborador aí. E aí ele começou a dirigir de uma forma muito mais agressiva, né? Ou que você tenha 2 colaboradores dirigindo veículos diferentes e um gasta 5 km por litro, o outro gasta 7 km por litro. Dá uma diferença absurda no final do mês, no final do ano, então eles falam. E por que tem essa diferença? Então, o sistema ele consegue te apontar que existe uma diferença, ou de um veículo para o outro, ou de um mês para o outro. Né? De repente você está olhando lá no relatório, você fala, pô, meu carro aqui consumia 7 km por litro, de repente está vindo 4. Caramba, o que aconteceu? De repente é um problema de manutenção, é um filtro que está na hora de trocar, uma vela, alguma coisa que reflete diretamente no consumo de combustível. Né? Então, o sistema ele não é só para, eu tenho facilidade na informação, eu tenho informação organizada, não é só para isso. Ele vai te dar coisas que você, no dia a dia, não vai fazer. Por mais que você anote, provavelmente você não chega na quilometragem média, né, de consumo. Né? Então, assim, o sistema ele te ajuda a chegar em conclusões que você, na sua rotina, como gestor, como várias outras coisas para fazer, fica trabalhando de forma reativa. Né? Chegou a conta aqui, eu pago e vamos tocar o barco, até porque o foco da empresa não é cuidar de veículos, vamos tocar o barco. Só que, de repente, tem uma porrada de outros custos que não é barato manter um veículo, que você está deixando ir para o ralo sem controle, né? Riscos jurídicos por conta, às vezes, da falta de conhecimento. Muita gente acha que um sistema de gestão de frota ele é para grandes empresas, ele é muito inacessível, e não, cara, a gente tem cliente aqui que tem um veículo, e assim, ele se paga, nossa, fácil. A gente fez um estudo aqui, um veículo, cara, ele custa em média, tá? Um veículo de pequeno porte, passeio. Ele custa em média uns R$2.500, R$3.000 por mês para a empresa. Parece que é uma loucura, né? Mas não é. Porque quando você soma a depreciação do veículo, custo de oportunidade, que é um dinheiro que está imobilizado lá, você soma todos os gastos de combustível, documentação, que é IPVA, seguro, a parte de manutenção, lavagem, estacionamento. Cara, quando você soma tudo que está atrelado a um veículo, você coloca isso no ano, divide por 12, vai dar em torno disso aí, de R$2.500 a R$3.000 por mês um veículo. E muitos desses custos você não vê agora, você vê quando você vai trocar o carro, né, que ele vai acumulando lá. Então, assim, quando você pega um custo desse, que é extremamente significativo, né, e compara o quanto custa um sistema de rastreamento, um sistema de gestão de frota, e vê a economia que ele pode te gerar, ele acaba ficando desprezível, entendeu? Ele acaba ficando ridículo. Então a gente está falando aqui em termos de, sei lá, R$60, R$70 por mês, depende da quantidade de veículo. E essa economia aí, ela vem 4, 5 vezes mais para você. Sem contar toda a agilidade que você ganha, que a gente não consegue medir. Né? Velocidade, proteção jurídica, uma porrada de coisa. Que é assim, será que o seu condutor ele usa o veículo da empresa para fim particular? Essa é uma das minhas maiores preocupações. Passar na padaria, entendeu? Tem que pegar uma coisa na casa de fulano. Aí rapidinho, só que nisso perde esse tempo, né? A gente não tem esse conforto, realmente. Eu posso até ligar para ele, mas saber se ele tá falando a verdade ou não. Esse passar na padaria, ele ainda é um dos menores problemas, né? O complicado é quando existe um desvio de rota muito grande. Quando a gente fala assim, o cara pegou o carro da empresa, ele deu uma parada na padaria, né, passou na casa de um amigo e tal. Não é o ideal, né? Mas esse ainda é um dos menores problemas. O mais complicado é quando acontece um desvio de rota muito grande. E aí, além do tempo, quem está pagando tudo combustível, e quando a gente fala em combustível,
a gente fala em quilômetro rodado, e quando a gente fala em quilômetro rodado, a gente fala em custo de manutenção embutida. Porque, cara, cada quilômetro rodado tem um custo de manutenção embutido ali, né? Enfim, quem paga tudo isso é a empresa. E o sistema ele tem algumas maneiras de pegar isso, né? Então, você tem a cerca eletrônica, que você pode delimitar algumas áreas, e aí você fica sabendo se o veículo saiu daquela região ou não. Tem a questão do horário também. Então, por exemplo, por que o colaborador ligou o carro 9 horas da noite se era para ele trabalhar até as 6, 7 horas da tarde, entendeu? Então, você fica sabendo também. E a gente já pegou inúmeros casos aqui, cara. A gente já pegou cara que sai do carro da empresa para ir pra balada, a gente já pegou funcionário que sai do carro da empresa para ir viajar com a esposa no final de semana. Então a gente já pegou muita coisa, já foi motivo de demissão já. E nesses itens, né, a gente não tem como medir quanto que custa isso, né? Uma descoberta dessa, quanto que gera de retorno para a empresa. Então tem coisa que não tem como medir. A gente mede muito assim, cara, quanto que vai gerar de economia de combustível, que é o mais tangível. Sim. Mas o resto dos itens. E uma coisa muito legal, cara, que assim, tem um sistema, ele passa a ter uma relação de transparência com o seu condutor. Então, se um dia você tiver um sistema de rastreamento aí na sua empresa, você vai perceber que o seu colaborador ele vai te avisar tudo. Ele vai falar assim: oi, Caio, eu vou passar no dentista hoje, cara, e depois eu vou pro cliente. Ó, eu vou passar aqui para resolver um negocinho, mas aí eu já tô indo para a empresa. Qualquer coisinha ele vai passar a te avisar, que ele sabe que ele está sendo monitorado. Inclusive existe uma pergunta bem polêmica, né, aqui dentro, que é assim: eu vou colocar um sistema de rastreamento, Júlio, o que eu faço? Eu aviso o colaborador ou eu fico quieto aqui, não falo nada e deixo ver o que vai acontecer? A minha resposta é bem simples. Se você quiser manter o cara na sua empresa, você avisa. Tá certo. É por aí. Eu trabalho com câmera também e é a mesma coisa. O cara quer colocar câmera pra ver o que dele. Eu falo, ó, avisa, viu? Principalmente quando é câmera com áudio. Se não avisar, você vai mandar o cara embora. É quase certo. E a câmera tem uma coisa muito comum com o rastreamento. Eu vou te perguntar, vou confirmar aqui. Depois que você instalar a câmera, o comportamento muda, certo? Com certeza. Tá. E aí, depois que passou uns 3 meses, o que acontece? Depois que passou uns 3 meses, o cara já tá mais relaxado. Mas é do mesmo jeito. Aqui no rastreamento é a mesma coisa. Instalou, aí o gestor vai lá e avisa todo mundo. Aí, cara, muda o consumo de combustível assim, desaba. Depois passou uns 3 meses, o cara tá mais relaxado. É igualzinho que você falou. Por isso que precisa ser feito, na gestão da frota, precisa ser feito algo mensal, precisa ter uma rotina que faça com que o colaborador toda hora lembre que, cara, ele está sendo monitorado, tudo está sendo monitorado. Na câmera não dá para fazer isso, né? Não tem um negócio que ele vai lá toda hora, eu tô sendo... Mas no rastreamento, o fato dele cadastrar o combustível no aplicativo, toda vez que ele abastecer, já vai fazer ele lembrar que, cara, ali é um sistema que está sendo controlado ali, tudo que ele está fazendo, inclusive o consumo de combustível. Então, essa parte do controle de combustível é muito legal, porque conscientiza e relembra o colaborador toda hora que tem um sistema ali dentro. Então, assim, cara, voltando no assunto do custo, ele é totalmente desprezível em relação ao retorno, né, que ele vai te dar. E, cara, pode ter certeza, se você for levantar os custos aí à vista dos seus 2 veículos, você vai se surpreender. Como que você faz no pagamento? Eles pagam combustível do bolso, você reembolsa, ou eles têm algum cartão? Como é que é isso? Não, geralmente eu dou o dinheiro, eles abastecem e
O que eu posso fazer para te ajudar de imediato são duas coisas que eu vou pedir para o te encaminhar. É um modelo de política de frota, isso é importante ter essa cultura dentro da sua empresa. E uma planilha de controle de abastecimento. Esse controle de abastecimento é uma planilha inteligente que já vai te dar a média de consumo do seu veículo. Certo. É Por quilômetro? Exatamente, o consumo por quilômetro. E assim, é muito importante o consumo. Como eu te falei, às vezes o carro começa a consumir mais, cara, é um probleminha de manutenção simples, troca de filtro, entendeu? Então, começa a usar planilha, cara, inteligente, gratuito. Depois, quando você tiver um sistema aí, que seja o nosso de preferência, aí você importa as informações pra gente. Combinado. Cara, eu desejo muito sucesso aí, cara. Eu sei que a sua empresa é nova, sei que está crescendo aí em velocidade de foguete, né? Muito sucesso aí para você. Eu sei que não é fácil empreender aqui no país, então parabéns aí pela empreitada. E mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo, tá? No nosso canal. Eu que agradeço. Bom final de semana para o senhor. Para você também.